falar. Vai lá. Pode jurar? Eu ensaiei. Eu pensei, vão me pegar hoje. Estenda as mãos pra cá. Amém. Deus Pai amado, nós queremos te entregar esse momento, nós queremos te pedir, Senhor. Derrama graça sobre os jovens, derrama graça sobre o pregador. E tudo que sair da boca dele, Deus, seja feito de acordo com a sua vontade. Tudo que sair da boca dele sejam as suas palavras para os jovens. Deus, eu sei que ele já preparou, eu sei que ele está pronto, mas eu sei que o Senhor vai usá-lo ainda mais. Eu sei que o Senhor vai usar a boca dele, eu sei que o Senhor ministrou no coração dele antes de chegar nos jovens, Deus. Eu sei que o Senhor já fez através dele muitas coisas. E hoje é só o começo de tudo que o Senhor ainda tem preparado para ele e para os jovens através da vida dele, Deus. Eu peço que o Senhor venha usá-lo grandemente. Dê a ele, Senhor, espírito de ousadia. E dê a ele, Senhor, discernimento para falar somente o que vier do seu trono, Deus. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Quem está vivo dá glória. Boa noite, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Amém. Muito bem. Posso sentar? A gente pode sentar ou ficar em pé? Pode ficar em pé. Antes de começar, se tiver a palavra do Senhor, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo. Todo mundo aqui confia firmemente, fielmente que Jesus é suficiente na sua vida? Glória, amém. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6. 2, versículo 6. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo e aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês estão completos em Cristo Jesus. Podem se assentar. Eu gostaria de começar já tirando uma dúvida, saber se aconteceu só comigo ou se mais alguém aqui é privilegiado. Quem aqui em algum momento da vida já comprou alguma coisa achando que aquilo dali mudaria a sua vida, traria uma perspectiva diferente na sua vida e te faria se sentir feliz, e dias depois você olhou para aquilo e pensou, nem é tudo isso, nem faz tanta diferença assim na minha vida? Talvez um celular novo, um videogame, um carro, talvez até aquela roupa que apareceu misteriosamente no carrinho da Shein, ou até um lanche que você estava passando, rolando no Instagram e apareceu e você pensou, nossa, parece bonito, parece incrível. Quando chega na sua mesa, você pensa, nem era tudo isso, parecia mais incrível. A gente vive hoje em uma geração que sempre falta alguma coisa, uma geração do próximo, uma geração que sempre tem uma expectativa maior do que o que realmente tem para nos entregar. A gente acredita que nunca está suficiente, porque dentro do ser humano existe um vazio. Dentro de todo ser humano existe um vazio que muitas das vezes a gente tenta completar com outras coisas, mas nenhuma conquista nesse mundo, nenhum bem material consegue preencher esse vazio no ser humano. E Paulo, quando ele escreve aos Colossenses aqui no versículo 10, no último versículo que nós lemos, ele fala que vocês receberam a plenitude em Cristo Jesus. Ou seja, o que isso quer dizer? Vocês são completos em Cristo Jesus.
E vocês já não precisam de mais nada. Cristo Jesus já é suficiente na vida de vocês. Jesus, ele é suficiente para salvar. Muitas pessoas hoje no mundo pensam, existem vários caminhos, existem várias formas de chegar a Deus. Eu não vou na sua igreja porque ela pega muito pesado, mas eu vou na outra igreja porque ela é um pouco mais liberal, eu posso beber aos fins de semana, eu posso ir para as festas. Lá eu também encontro a Deus. Ou tem as pessoas que falam que eu não preciso ir para a igreja, Deus está no meu coração, Deus está na minha vida, eu não preciso estar em comunhão com os irmãos. Mas isso é um grande engano, porque Jesus ele foi bem claro quando ele disse, eu sou o caminho. Ele em nenhum momento ele falou, eu sou o caminho. Quando ele fala que ele é o caminho, é porque não existe outro caminho além de Jesus Cristo. Nenhuma religião, nenhuma boa obra, nada que você faça, nenhum esforço que você coloque será suficiente se não tiver Jesus Cristo. Até porque se pararmos para pensar, se existisse alguma outra forma, se existisse outro caminho, Jesus Cristo não precisava ter dado a sua vida na cruz naquele dia. Jesus Cristo não precisava ter se sacrificado por nós. Jesus ele é suficiente para todas as coisas. Ele é suficiente para preencher esse vazio que tem no coração do ser humano. Ele é suficiente para habitar no coração do ser humano e preencher tudo aquilo de ruim, de negativo que tem em seu coração. O mundo muitas das vezes tenta preencher esse vazio no coração de diversas formas, seja ele com relacionamento, muitas das vezes um relacionamento frustrado, um relacionamento que as pessoas, os dois vão entrar em um relacionamento buscando um no outro que nenhum pode oferecer ao outro, um buscando ser mais completo através do outro, mas esse vazio ele só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Algumas pessoas tentam achar essa suficiência no dinheiro, acreditam que tendo dinheiro, tendo todas as coisas, conquistas, vários bens materiais serão completos, será suficiente. Mas isso não é verdade, porque quanto mais você tem, mais você quer, nunca é o suficiente. Sempre te falta alguma coisa. Talvez algumas pessoas olham para os status, para seguidores, para ser famoso na sua roda de amigos, mas nada disso consegue satisfazer o coração do ser humano. Isso somente disfarça aquele vazio que está no seu peito. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quanto mais o mundo ele te oferece, mais ele exige de você. Nunca é suficiente, sempre falta alguma coisa. Talvez aquele jovem, ele foi para uma festa tentando disfarçar aquele sentimento, aquele vazio que ele estava no coração. Nas primeiras semanas estava disfarçando bem, estava tudo ok. Só que depois de algumas semanas já passou a não ser suficiente mais. Ele precisou começar a beber para poder disfarçar esse sentimento, esse vazio que ele tinha no coração. Talvez ele começou a beber, começou a ir para as festas, chegou um tempo que já não era mais suficiente, ele precisou entrar no mundo das drogas, porque já não era suficiente a bebida e as festas, precisava de algo a mais, porque quanto mais o mundo te oferece, mais ele exige de você. Nunca será suficiente se você não tiver Jesus Cristo. Somente Cristo pode te satisfazer, somente Cristo pode preencher o vazio que tem em seu coração. O verdadeiro objetivo não é achar algo que disfarce perfeitamente o vazio que está no seu coração. O verdadeiro objetivo é encontrar em Jesus aquilo que o pecado promete te oferecer, aquilo que o mundo promete te oferecer. É encontrar em Jesus a suficiência que o mundo promete te oferecer e nunca te entrega. Satanás ele trabalha gerando em nosso coração um sentimento de falta, um sentimento de que nos falta alguma coisa. Esse talvez seja o ponto mais importante até aqui, porque o pecado é o que nos afasta de Deus. Não afasta Deus da gente, mas nos afasta de Deus. Porque uma vez que pecamos, se fazemos algo que não agrada a Deus, a gente se sente indigno de estar na presença de Deus. E o pecado ele não começa na mão quando você de fato peca. O pecado ele começa na sua mente. E para poder estar ilustrando isso, eu gostaria de estar lendo um versículo que está lá em Gênesis. O primeiro pecado do ser humano. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1.
3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Vocês conseguem perceber aqui a estratégia de Satanás? Satanás, ele, em momento algum, chegou para Eva e falou: coma do fruto, experimenta, é bom. Satanás, ele perguntou para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? E ainda completou: Deus não quer que você seja como ele. Deus sabe que vocês serão como ele se vocês comerem. Satanás aqui, ele está gerando na mente de Eva um sentimento de falta de algo que ela nunca precisou. Eva nunca passou, ela passava pelos frutos todo dia, ela nunca sequer pensou que um dia eu vou comer daquele fruto. Ela nunca pensou que ela precisava daquele fruto, mas ela se deixou ser enganada. Eva tinha tudo, não precisava de nada, ela vivia no paraíso, ela caminhava com Deus todas as tardes, mas ainda assim ela deixou acreditar na mentira de Satanás. Colocou na mente dela que ela precisava de alguma coisa, colocou na mente dela que não era suficiente. Tudo o que ela tinha, ela vivia num mundo perfeito, mas não era suficiente. E ela estava acreditando, ela acreditou que Deus estava escondendo alguma coisa dela. E uma vez que a gente acredita que Deus está escondendo uma coisa da gente, a gente começa a desejar tudo aquilo que Deus nos proibiu. Quando a gente começa a acreditar que Deus está nos privando de algo que a gente acha que a gente precisa, a gente começa a desejar tudo aquilo que Deus falou que nos fará mal. A gente começa a desejar tudo aquilo que a gente sabe que nos fará mal. Mas a gente se deixa levar, a gente acredita numa mentira. E infelizmente é assim no dia de hoje. Satanás não mudou a sua estratégia, principalmente no meio de nós jovens. Quantas vezes eu já não ouvi que você está perdendo sua juventude? Você precisa aproveitar mais. Por que você está toda quinta no culto de jovens? Por que todo domingo você está no culto? Por que todos os dias você está cultuando e adorando a Deus? Por que tantos porquês tentando gerar em sua mente um sentimento de falta de algo que você nunca precisou? Porque você tem o que você precisa, que é Jesus Cristo no seu coração. Ele é suficiente para todas as coisas. O pecado, ele promete te entregar algo, ele promete te entregar felicidade, mas na verdade o que ele faz, ele deixa um vazio muito maior do que já estava antes. Bem sabemos que nós herdamos de Adão e Eva, nós viemos de uma raiz pecaminosa, nós herdamos, a gente peca todos os dias. E por que será que depois de pecar o nosso coração não sente falta, não sente paz, o nosso coração não se sente completo, tranquilo? Por que depois de cometer algo que não agrada a Deus a gente não fica tranquilo? A resposta para isso é muito simples. O pecado, ele nunca foi feito para poder te satisfazer, te completar. O pecado, ele foi feito para poder te escravizar. O pecado, ele foi feito para te manter acorrentado e afastado de Deus. O pecado, ele foi feito para fazer você acreditar que Jesus, ele não é suficiente na sua vida. O pecado, ele sempre te promete muito mais do que o que ele pode te entregar. O pecado, ele te promete a liberdade. Na verdade, ele te entrega a prisão, ele te acorrenta, ele te prende em um lugar que você não consegue mais sair sozinho. O pecado, ele te promete o prazer, ele te entrega a culpa. O pecado, ele te promete que você será completo, que você será suficiente. A única coisa que ele consegue te entregar é um vazio. O pecado, ele te promete a vida, mas a palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele promete a vida, mas ele nos entrega a morte. Muitas das vezes não a morte física, não morremos fisicamente, mas morremos espiritualmente a ponto de não ouvir mais a voz de Deus, não termos mais a sensibilidade do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não conseguimos mais discernir o que é bom e o que é ruim. Jesus, ele faz completamente o contrário disso. Ele não tenta mascarar o lado difícil de seguir a ele. Jesus, ele fala que a gente vai ter luta. Jesus fala que a gente precisa renunciar, e renunciar dói, renunciar machuca, renunciar é difícil. Mas toda renúncia em Cristo Jesus, ela gera vida, e é vida eterna. Jesus, ele é suficiente para todas as coisas.
Ele é suficiente no dia bom e no dia ruim. Ele é suficiente nos dias difíceis. Muitas pessoas às vezes aceitam a Jesus e falam que por que eu aceitei Jesus? Meus problemas continuam, os dias difíceis continuam, as batalhas continuam. Mas é claro, Jesus nunca te prometeu ausência de luta. Jesus nunca te prometeu que você não passaria por dias difíceis. Muito pelo contrário, Ele falou que você passaria. Mas uma coisa Ele te prometeu a sua presença. Ele prometeu que Ele estaria com você. Em certa carta em que Paulo escrevia, ele pede para que Deus tirasse dele o espinho da sua carne. Ele já não aguentava mais. Deus poderia ter olhado para Paulo e pensado: eu sei, você está sofrendo, é difícil, eu vou dar uma amenizada para você, mas não. Deus fala para Paulo: a minha graça te basta. Eu sou o suficiente para você. Você vai passar por essa luta, mas você não está sozinho, eu estou com você. Se você não aguenta, eu pego na sua mão, eu te carrego. Se você começar a sair do caminho, eu te trago de volta. Isso é o que Deus transmitiu para Paulo naquele dia, e é isso que Ele tenta transmitir para nós hoje. Que nós não precisamos de outra coisa além de Jesus Cristo. Ele é tudo na nossa vida. E quando nós temos a Cristo, quando nós temos a Jesus no centro da nossa vida, alinhado com o propósito de Deus, a gente tem tudo. Amém. A gente vai passar por dias difíceis, dias ruins, dias de luta, mas a gente não vai estar sozinho. Diferentemente da gente estar no mundo, a gente está no mundo tentando se disfarçar aquele vazio com várias coisas, mas a gente vai estar sozinho. A gente não vai ter ninguém para o dia ruim. Para aquela noite que você vai passar a noite em claro, pensando em como seria, em como vai ser, o que fazer. Se você estiver no mundo, você vai estar sozinho, mas com Deus você não está sozinho. Você está passando pelo tormento com Deus. Você está passando pelo deserto, é um momento de preparação na sua vida para você alcançar a terra prometida. Eu gostaria de partir já para encerrar. E eu gostaria de fazer uma pergunta: se Satanás ele aparecesse na sua vida hoje, o que ele te contaria para te tirar da presença de Deus? Que história ele inventaria? O que ele diria que te falta para poder te tirar da presença de Deus? Ele falaria que talvez te falta alguém, te falta um relacionamento, você não está completo, perfeito sozinho. Somente Jesus não é suficiente na sua vida, você precisa de um relacionamento, precisa de alguém para dividir isso com você. Talvez ele vai colocar que você precisa de dinheiro, a sua conta bancária você tem dinheiro, você não dorme na rua, você tem uma casa onde morar, você tem o que comer, e ainda sobra dinheiro na sua conta, você paga as suas contas, e ainda assim ele vai colocar na sua cabeça que você precisa de mais dinheiro para você fazer mais horas de trabalho, você trabalhar mais e esquecer de Deus, esquecer do principal, esquecer do que te completa de fato, do que preenche o vazio do seu coração. Talvez ele vai colocar na sua cabeça que você precisa ser mais famoso, ter um sucesso em meio aos seus amigos, ser mais descolado, ir para mais festas e aproveitar a sua juventude. Porque a estratégia ainda continua sendo a mesma do Jardim do Éden. A estratégia não mudou. Satanás ainda tenta colocar na cabeça do ser humano que falta alguma coisa, que não é suficiente, somente Jesus. Consequentemente, acreditando que falta alguma coisa, a gente começa a duvidar de Deus. E quando você começa a duvidar de Deus, você se afasta dos caminhos dele e começa a se perder. E aí o vazio no seu coração volta a aumentar novamente. Mas na cruz, quando Jesus deu a sua vida na cruz por todos nós, as últimas palavras dele foram: Pai, está consumado. Está pago, todas as dívidas estão pagas, não te falta mais nada, o perdão já foi liberado, a graça já foi liberada na sua vida, sobre a minha e sobre a sua vida. Você já tem tudo, o sacrifício na cruz foi suficiente, Jesus ele é suficiente na sua vida. Tudo
tudo aquilo de que realmente precisamos, a gente só consegue encontrar em Cristo. Nada mais consegue suprir esse vazio. Talvez a gente tenha passado muito tempo tentando achar algo que nos complete, algo que preencha aquele vazio. Talvez tenhamos estado tentando passar, talvez a gente tenha passado tanto tempo buscando a satisfação onde ela nunca existiu. E tenha buscado ser completo onde nunca prometeu nos completar. Mas hoje Jesus ele continua nos dizendo: venham a mim. Se você está cansado, venham a mim. Eu vos aliviarei e darei descanso. Se você está preso em um pecado, talvez um pecado escondido que ninguém saiba, mas Deus sabe, Jesus ele continua dizendo: venham a mim. Ou talvez você só está tentando preencher aquele vazio no seu coração que você não conseguiu achar o que preenche aquele vazio ainda. Jesus ele continua dizendo: venham a mim. Porque ele lembra vocês, a todos nós, em mim vocês são completos. E Jesus ele é o pão da vida e a água da fonte. Uma vez que você bebe da água da fonte, você não volta mais a descer. Uma vez que você bebe da água da fonte, você não precisa mais voltar no poço, porque você já não sente mais sede. Jesus ele é suficiente na sua vida. Não falta Jesus, nunca faltou. Jesus ele está comigo, com cada um de vocês aqui, em todo momento. Talvez o que tenha faltado seja da gente entregar um pouco mais a Jesus. Talvez esteja faltando da gente entregar tudo a Jesus. Entregar a nossa vida na mão dele, o nosso coração na mão dele. Talvez a gente tenha se perdido tanto lá com as coisas do mundo, que o vazio já está tão grande que a gente acha que Jesus já não pode mais completar. Mas Jesus ele completa e ele ainda cura todos os outros vazios, todas as outras dores que nós temos que o mundo deixou. Jesus ele é tudo na nossa vida. Porque uma vez que Jesus ele é o centro da nossa vida, o nosso coração, a gente entende que Jesus sempre foi suficiente e nada nunca nos faltou. Ele é suficiente, hoje e sempre. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.